Oi pessoal, esse é o canal Mix by Sandy, sejam bem-vindos, né? Voltei aqui depois de muito tempo, né? Eu dei uma longa pausa aí no meu canal, né? O título eu acho que vai ser Depois dos 30, porque eu tenho 30 anos, né? E aconteceram coisas, né, que acontece na vida de todo mundo, né? Novidade nenhuma, né? E eu gostaria de estar falando, né, sobre por que a gente às vezes dá certas pausas assim, da internet, né? Eu já tava, como é que fala? Tava cansada desse vício, dessa coisa de ficar só na internet, né? De ficar gravando vídeos e às vezes a gente tem uma fase que a gente quer ficar mais quietinho, né? E quando eu completei 30, quando eu tava prestes a completar 30 anos, né? É, eu engravidei, né? E foi uma. Uau, pronto, eu tô grávida. E eu fiquei assim. Até hoje eu não acredito que eu tive uma filha, né? Ela já tem 1 ano e 3 meses. E até hoje, assim, eu não acredito, né? Porque eu não me sentia capacitado, qualificada para ser mãe. É, não sentia que eu tenho ou que eu tinha essa estrutura para emocional para dar para uma criança, né? Mas depois que eu me tornei mãe, eu vi o quanto eu sou resiliente e o quanto eu sou paciente, né? O quanto eu tenho sido paciente. Claro que eu fico brava, mas eu acho que tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com o meu temperamento, né? Não existe essa de que, como é que fala, só porque você é uma mãe brava ou uma mãe assim mais sanguínea, que quer dizer que você seja uma mãe ruim, né? Mas eu tô passando por algum acompanhamento, né? Comecei um acompanhamento com uma psicanalista, né? E é, eu percebi que eu sempre achei estranho que eu sou um pouco mais calma, assim, mais fria, né? Mas aí na minha família também, né? Tem esse padrão um pouco, né? E aí eu fiz um teste de personalidade também, aí eu descobri que eu tenho um temperamento fleumático, né? E aí fez total sentido. Não é porque a pessoa tem esse temperamento que significa que ela não fica com raiva, que ela não de vez em quando perde a paciência, né? Mas significa que eu sou uma pessoa que não demonstra tanto, eu controlo muito o que eu sinto. E tem coisas que eu acho que não vale a pena ficar demonstrando, né? Porque gera um problema maior ali, né? Enfim, voltando ao assunto. 30 anos foi uma idade assim que eu achei maravilhosa assim para ser mãe. Quando eu era mais nova, eu dizia, né, eu sempre falava que se eu fosse mãe ia ser a partir dos 30. Por quê? Porque eu acho que a gente tá com a cabeça mais estruturada emocionalmente. Porque eu não sei porque que eu tinha essa ideia de que 30 anos é uma idade boa para ser mãe, mas aí hoje como eu gosto de estudar psicologia, eu entendi neurociência, né, que o nosso cérebro, ele termina as formações dele, né, a partir dos 27 anos por aí. A formação de estrutura emocional, né? Então, o que faz um certo sentido, porque tantas pessoas, quando têm filho cedo, elas ficam meio desestruturadas emocionalmente, porque elas não têm ainda essa maturidade emocional para lidar com tanta demanda, né?
O tema desse vídeo aqui não é sobre maternidade, mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre maternidade. Mas a partir dos 30 anos eu percebi que eu tô muito mais seletiva do que eu já era, só que eu tô com uma inteligência emocional maior, mas não porque eu tenho 30 anos, mas por conta das coisas que eu busco, né? Das coisas que eu procuro me aprofundar, né? E agora faz todo sentido eu ser fleumática, porque a pessoa que tem essa característica, esse temperamento, ela é muito reflexiva, tá sempre, ó, na cabeça, pensando muito, refletindo muito, né? E a pessoa que tem esse temperamento, ela é mais difícil de lidar com as coisas do dia a dia, coisas mais práticas, né? E ela é uma pessoa mais reflexiva, uma pessoa mais profunda, ela é analítica, observa, sente, tá sentindo ali os sentimentos, né? E assim, eu não planejava ser mãe, mas já vai fazer, eu acho que 8 ou 9 anos que eu tô casada. E a gente, nem eu nem meu esposo, a gente queria ter filhos, né? Então a gente aproveitou muito o casamento, a gente viajou, trabalhou muito, né? Eu trabalho junto com meu esposo, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, né? É claro, se a pessoa tem a estrutura material para dar, né? E uma rede de apoio boa, né? Rede de apoio que eu falo assim, pessoas que ajudam, mas sem dar pitaco. Porque se for ajudar para só ficar se intrometendo na vida da pessoa, porque tem pessoas que ajudam e por ajudar elas acham que tem o direito de influenciar na vida da pessoa, né? Só que elas fazem isso sem perceber, inconscientemente muitas vezes, né? Mas rede de apoio é aquela pessoa que ajuda assim, se eu precisar ir numa rua pagar uma conta, se eu precisar ir numa consulta médica, se eu precisar passear um pouco com meu marido, né? Porque a vida de um casal não é só cuidar de filhos, tem que ter um momento para o casal, tem que ter um momento para as pessoas tirar aquela rotina, né? Então, eu acho que é muito importante que você planeje a sua vida, né? Muitas pessoas achavam que por eu ser nova, que eu já ia ter filhos logo, que eu já ia fazer, que eu estava fazendo uma besteira na minha vida. Mas parece que muitas coisas que eu fiz na minha vida eu tinha certeza, né? Não existe casamento perfeito, tá bom? Não existe vida perfeita. Meu relacionamento com meu esposo não é só, ai, meu amor pra cá, meu amor pra lá. Nós temos uma rotina, nós temos desgaste, às vezes tem problemas com contas e a gente fica preocupado, e muitas coisas podem sim fazer com que a gente discuta, acaba se estranhando, mas quando você tem uma boa conexão com seu esposo, aquela coisa, aquele estranhamento ali não dura muito tempo, né? Que eu acho assim, que quando você está desconectado, quando você é muito diferente do seu parceiro, você fica dando gelo, né? O que é o gelo? Eu não consigo entender como é ficar um dia inteiro sem falar com a pessoa, dando tratamento de silêncio. Eu não consigo ver eu e meu esposo sem dormir todos os dias, né? Claro que já aconteceu dele dormir no sofá, porque ele tá assistindo filme até tarde, né? Mas eu falo assim, não dormir junto porque tá brigado. Isso não ocorre, né? Claro que se for uma coisa séria, aí a conversa é a coisa mais importante que tem, né? Eu não vou dizer pra você que não já aconteceu alguma coisa séria de tipo. Às vezes a gente pode ser grossa com a pessoa, né? O meu esposo pode ser grosso,
e ele tá acostumado, e aí eu falar e não dá resultado. Então, muitas vezes você tem que mostrar, conversar com a pessoa e demonstrar quanto aquilo magoou e tentar resolver aquilo e dar certo. Porque quando dois querem que dá certo, vai dar certo. Mas quando outra pessoa não quer que dá certo, quer ficar fazendo cara feia, fazendo joguinho, né? Então, assim, eu não sei porque que eu entrei no tema de casal, mas é isso. Quando você tem uma boa conexão, aí dá pra você trabalhar junto com o seu parceiro. E muita gente falou, muita gente deu conselho pra mim não casar, porque era nova demais. Eu não sou um exemplo pra ninguém, mas eu vou dar um conselho aqui pra vocês. Estude, seja independente primeiro, antes de ter um relacionamento, né? Eu não sou mais cristã, eu sou espiritualista, mas eu acho que relacionamento é uma coisa muito séria e pessoas não são como copo descartável para você jogar fora, ficar trocando de parceira, de parceiro, quando você bem entender, né? Porque pessoas não são objetos, né? Quando você trata pessoas como objeto, então você é uma pessoa vazia. Então você não consegue dar aquela estrutura num relacionamento. Então é melhor não ter um relacionamento sério, não é mesmo? Eu sou muito a favor das pessoas que ficam, porque elas não têm essa mentalidade de objeto, de posse, né? Então eu vejo muita gente criticando pessoas que ficam, mas eu não sou nada contra pessoas que ficam, porque elas sabem muito bem quem elas são. Se elas entrarem num relacionamento sério, vai atrapalhar a vida emocional delas todinha, ou a vida financeira, sei lá, os projetos que ela tem. E tem uma boa estrutura para oferecer, e eu não estou falando estrutura material não, porque é bem possível você ter filho sim, sem ser rico. Porém, você tem que entender que aquele ser humano ali, ele precisa de muita conexão. E conexão se constrói com relacionamento de respeito. E necessidades não só físicas atendidas, como emocionais, né? E se você não tiver essa estrutura, você não aguenta. E eu já entendo por que muitas mães ficam com depressão pós-parto. Não é porque elas querem, é porque quem manda no corpo da mulher são os hormônios, né? E assim, eu sou uma pessoa mais séria, mais fria. Assim, eu não sou séria a ponto de não dar risada, porque eu dou risada de qualquer besteira. Mas eu tô falando assim, que eu não sou de chorar. E eu vi isso na minha gravidez, eu vivi coisas na minha gravidez que eu nunca tinha vivido. No meu corpo, eu senti no meu corpo. Coisas que eu não tinha sentido fazia muito tempo. Porque eu lembro que quando eu era criança, quando eu era meio pré-adolescente, adolescente, eu não conseguia controlar minhas emoções. E eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. E estudando neurodesenvolvimento, como eu estou estudando agora, principalmente da infância e da adolescência, não existe um controle. E a pessoa fica perdida se ela não tiver pessoas que compreendam como o cérebro da pessoa funciona. O adolescente, a criança, ela precisa de muita conversa, muita orientação, e muitas coisas que elas fazem, descontrole emocional, elas não conseguem controlar, principalmente se for muito pequeno. Por exemplo, minha filha, ela não controla nem o xixi que ela faz. Então ela tá muito pura. O que é pura? Emoções materiais, assim, muito pura. O que ela tá vendo, ela sente, ela faz. Não tem essa construção cerebral dela que diz que com 3, 4 anos começa a formar isso, que é o nosso superego. Tem o ego, o superego e o inconsciente, né? O superego é aquele que controla, que faz a gente dar uma controlada
pra gente não agir com tanto impulso. Então, a criança, ela não tem isso. E aí, se você não sabendo disso, você vai punir, você vai castigar, você vai passar muita raiva. A criança, ela precisa de repetição, porque o superego, ele é formado pelos limites que a gente educa nossos filhos, né? Então, você tem que repetir, e ela vai absorver aquilo. É repetição, é uma programação. E as pessoas não entendem isso, elas preferem dar uma chinelada para resolver o problema. Então, olha, se você não estudar sobre isso e resolver ter filho antes, agora sim, não quer dizer que isso vai fazer com que você vire uma sábia, né, na sua maternidade. Ai, agora eu sou uma mãe perfeita. Eu sou sábia. Não, é tipo assim, é uma coordenada. E aí é tipo assim, é como se a pessoa desse um mapa para você e falasse quais as atitudes que essa criança vai ter em cada fase da vida dela. E aí você sabe, aí daqui a pouco você entende como é que você vai agir naquelas situações ali. Aí você vai usar ferramentas. Essas ferramentas você aprende, ser aprendida. E uma delas, assim, né, o maior desafio de você ser mãe, ser pai, é você se controlar. Porque as pessoas, elas não foram ensinadas a isso. Elas tiveram que lidar na infância dela isoladas, sozinha, com o choro delas, não foram validadas, né? Então é um exercício que você faz com você mesmo. Eu acho que com 30 anos deu pra me dar uma estudada em muita coisa e deu pra me mudar muita coisa do que eu pensava. Antes de eu ter filha, eu pensava que tudo se resolvia no base da chinela, do grito. Porque essa é a educação brasileira, essa é a educação que a gente tem. Países latinos, né? Por isso tem muita violência. Esse país surgiu sobre muita violência, né? Sobre falta de ética, falta de controle emocional, né? Tudo se resolvia na machadada da violência, né? E a gente naturaliza a violência desde criança. Desde criança a gente vai naturalizando, achando que é normal, mesmo não achando normal. Então, a vida é assim mesmo. Só que aí, depois vocês começam a estudar sobre essas coisas e você vê o quanto você estava errada, o quanto você foi ensinada errado, o quanto a sociedade está adoecida. Então, eu fiz essa reflexão e esse conselho que eu dou para vocês é que tenham filhos não impulsivamente porque todo mundo tá dizendo que tem que ter, não. E não tenha namoro ou casamento só porque todo mundo tá dizendo que você tem que ter. Faça as coisas, não pule etapas da sua vida porque você acha que vai ser uma maravilha, né? Não faça da vida um conto de fadas, né? Então é isso, gente. Depois eu vou gravar mais coisas a respeito dessa minha nova fase, né? E atualizar vocês. Não que minha vida seja interessante, né? Mas contribuir com alguma coisa aqui na internet, né? Beijo, tchau.